E cidades da macro-região foram castigadas pela chuva durante essa semana. Em Franca, importantes avenidas ficaram alagadas. Veículos foram destruídos e, por pouco, um deles não foi parar dentro do córrego. Situação semelhante também na cidade de Sertãozinho, onde casas foram invadidas pela chuva que atingiu o município. Esses problemas são recorrentes em dezenas de cidades. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os engenheiros Anderson Manzoli, em Ribeirão Preto, em São Carlos, Rafael Machado e em Franca, o advogado e urbanista José Antônio Martos. Começo por Ribeirão Preto. Engenheiro Anderson, gostaria de saber do senhor uma coisa que vem preocupando a todos. Obras de prevenção foram esquecidas em Ribeirão Preto, por isso que nós estamos enfrentando velhos problemas nunca solucionados. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Na verdade, a engenharia, quando ela é bem dimensionada, ela consegue resolver todos esses problemas, né? Mas não basta se você simplesmente ir lá e executar a obra. É necessário você manter essas obras, né, através de manutenção, deixar ela sempre funcionando. Quando você não dá essa manutenção preventiva, ela acaba perdendo a sua eficiência e com isso acaba gerando esses problemas que a gente está vendo. Às vezes não é nem questão de falta, né, de obra, é questão de manter o que se tem funcionando da forma devida. Agora, a manutenção, ela tem que ser olhada de que maneira para que a gente tenha essa manutenção em vários pontos da cidade e não em pontos específicos? A manutenção sempre tem que ser preventiva, né? Porque já é sabido os pontos onde existe o problema. Então, de forma antecipada, antes do problema se tornar grande, o correto é o poder público já, né, sabendo que é um ponto crítico aquele local, intervir antecipadamente antes das chuvas, já deixando, por exemplo, as galerias limpas, né, fazendo as obras que são necessárias para que o sistema funcione de forma correta. Se a prefeitura fizer essa manutenção preventiva, possivelmente vários dos problemas que a gente está vendo não iriam ocorrer. O sistema iria funcionar de forma devida e não teria, né, a enchente, nem esses outros problemas aí que estão sendo mostrados. O senhor está falando em prevenção, por exemplo, a Avenida Pascoal Inec, tem uma lagoa da Polícia Militar ali, o que vaza de água na época de chuva nós já sabemos. O que pode ser feito? Então, lá também é um dos pontos que, quando a gente vai fazer uma vistoria técnica lá, a gente verifica que boca de lobo estão entupidas, algumas outras obras de infraestrutura que poderiam ter sido feitas foram feitas de forma, não da forma mais adequada, e tudo isso daí somado na época de chuva, né, é só ter uma chuva um pouquinho mais alta que a gente já vê que o sistema já não funciona como deveria funcionar. Eu vou agora até São Carlos, engenheiro Rafael Machado. Gostaria de saber do senhor, está faltando investimento nas cidades da macro-região? Ou tem lá um dinheiro que pode ser usado e o administrador da macro-região paga por não ter conhecimento do que é uma cidade? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. É o seguinte, os municípios não têm recurso para investir em macrodrenagem. Nós separamos a macrodrenagem da microdrenagem. A microdrenagem são aqueles bueiros, as pequenas galerias, que em geral numa chuva mais forte transbordam, ou melhor, não têm capacidade de engolir as águas que ali chegam. Agora, para a macrodrenagem, os municípios não têm recurso. São somas muito elevadas para os orçamentos municipais. Então, cumpre aos municípios solicitarem recursos à União, uma vez que também o Estado de São Paulo, por exemplo, não tem esses recursos. O Estado de São Paulo consegue investir ali um pouco em macrodrenagem, mais na capital, né, ali no município de São Paulo. Mas fora dali, o Estado também não tem esse recurso. Os municípios precisam urgentemente pegarem os seus planos de macrodrenagem, e a maioria deles os tem, selecionarem ali as principais obras, fazerem um projeto de solicitação de recursos e
dá uma visitinha lá em Brasília, procurar os deputados, procurar o Ministério da Cidade, procurar a Caixa Econômica Federal, por exemplo, para conseguirem o recurso. Sem um projeto de solicitação de recursos, não terá recurso. E sem recurso, sem obra. Então, os municípios, infelizmente, não têm o recurso necessário. Eu vou a Franca agora, advogado e urbanista José Antônio Martos. Franca tomou um susto durante essa semana para ninguém esquecer com toda a facilidade. Só que o susto desta semana é uma repetição dos problemas que vêm se acumulando. O que precisa ser feito para evitar tanta enchente como a gente acompanhou na cidade de Franca? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. De fato, mais uma vez, lamentável o que ocorreu na nossa cidade. Isso deixa a gente triste, porque, conforme ouvimos os demais colegas, isso passa, primeiro, por uma prevenção que é possível, coisas às vezes simples, porque chuva com intensidade, elas são previstas hoje com bastante antecedência, de maneira a poder se evitar que as consequências sejam agravadas. Não se pode evitar a chuva, mas algumas consequências podem ser previstas e minimizadas para a população não sofrer tanto. E o que é pior no nosso caso aqui, que além da natureza ter judiado um pouco, especificamente nessa chuva, a questão é que ela é recorrente, né? Todos os anos, às vezes a gente tem mais de uma enchente acontecendo aqui. Isso, a cidade paga pela inobservância da legislação, pela não aplicação da legislação lá de trás, desde o plano diretor, hoje pela ausência de um plano municipal de saneamento. Foram feitos alguns estudos aí em 2008, 2009, mas nada disso foi implementado. E Franca, ela cresceu no plano horizontal. Então, essas coisas vão continuar acontecendo se não forem tomadas as medidas necessárias. De fato, a gente sabe que são obras caras, recursos municipais realmente são mais escassos, mas o que a gente sabe é que se tiver bons projetos, consegue-se sim a liberação de recursos. Haja vista que a cidade conseguiu resolver a questão de ter hoje 100% de água e esgotos tratados, quando essa era uma realidade praticamente inalcançável em outras cidades do país. Então falta, primeiro, gestão, a questão da prevenção. Segundo, um planejamento, porque daqui a pouco está chovendo de novo. Se a gente for verificar o tempo agora, está prevendo aí chuvas. Então, ações emergenciais, coisas simples, do tipo assim, tem uma previsão de chuva forte, vamos informar a população daquela região? É isso, né? Perfeitamente, o senhor simplificou. É isso. Agora, precisa simplificar também para quem está no poder. É só prestar atenção. E outra, informação meteorológica existe a todo e qualquer momento. Se sabe o que vai acontecer e se sabe também a respeito das obras. Por isso eu quero voltar a Ribeirão para conversar com o engenheiro Anderson Manzoli. Eu queria entender uma coisa, quer dizer, nós temos um plano diretor, nós não temos um plano diretor, nós estamos ultrapassados pela natureza, pelos erros que nós cometemos. O que acontece em Ribeirão Preto que hoje tem alagamento a toda e qualquer santa chuva? Então, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos algumas áreas que já era sabido, né? A natureza fez assim, são áreas que são alagadas. E quando você resolve edificar nessas áreas, ou você faz um projeto muito bem feito, né? De drenagem, tanto drenagem superficial quanto drenagem, às vezes, subterrânea, né? Porque pode ser uma elevação também, um local que era uma nascente. E muitas vezes, né? Se resolve edificar nessas áreas, em vez de aproveitar o local, às vezes, para fazer algum parque, alguma coisa. Mas, enfim, uma vez que você edifica esses locais, já é sabido que numa chuva mais forte, esse local ele vai ficar alagado. Então, ou você faz uma obra que consegue contemplar isso, ou você sabe que toda vez que a chuva exceder um certo volume, você vai ter esses problemas. Então, em Ribeirão Preto, nós temos alguns locais
que quem é mais antigo de Ribeirão sabe que, historicamente, muitos desses pontos eram regiões pantanosas. E quando se edificou, não se fez o projeto, né, que poderia suportar um volume de chuva um pouco maior. Então, são regiões que vão sempre ter esse problema. Ou você volta lá e você faz uma obra de grande porte, ou sempre que tiver uma chuva um pouquinho acima do esperado, vai acontecer esses problemas que a gente está vendo. Eu vou a São Carlos agora, engenheiro Rafael Machado. Para o senhor, aquela região do mercado aí em São Carlos, sobra água ainda e o munícipe não entende por quê. O que pode ser feito para não ter tanta água acumulada ali? Roberto, nós projetamos vários barramentos, barragens, piscinões, são vários nomes que nós utilizamos na área, para cima, lá no córrego do Gregório, mas elas não foram executadas. E sem o amortecimento das enchentes, sem o amortecimento das vazões que chegam ali no mercado, as águas não cabem ali naquele canal, aliás, tamponado. Então nós temos que amortecer a montante é uma palavra técnica que significa acima, né? Então, acima do mercado, por exemplo, no córrego do Gregório, nós temos que amortecer as vazões para que elas caibam debaixo do mercado. Isso a gente faz através dos piscinões. Sem execução de obra, não tem como barrar as enchentes, né? Nós falamos agora há pouco, Roberto, sobre Franca, Sertãozinho, São Carlos, Ribeirão Preto. Esses 4 municípios possuem planos de macrodrenagem, mas as obras deles não foram executadas. Como eu disse há pouco, sem um projeto que solicite o recurso, que detalhe um pouco aquelas obras, nós não teremos as obras executadas. E sem essas obras não teremos o amortecimento das chuvas, não teremos também os canais adequados para transportar aquelas vazões e nós continuaremos a ter as enchentes por anos e anos. É bem provável, Roberto, que estaremos aqui no ano que vem discutindo mais uma vez sobre a macrodrenagem. E talvez no outro ano e no outro ano também, se nós não executarmos as obras que já foram projetadas, que já foram pensadas por técnicos da área. Então esse é o problema, Roberto. Nós temos que executar as obras, sim. Muito bem lembrado. A gente vai voltar o ano que vem, vai voltar o outro ano, vai voltar outro ano, se não tiver administrador que pense com consequências. Chua Franca agora, advogado e urbanista José Antônio Martos. O que pode ser feito na sua cidade para que as enchentes tão comuns em janeiro, fevereiro, até nas águas de março, possam ser canalizadas com inteligência para não sobrar tudo aquilo que a gente viu durante essa semana? O que pode ser feito? Ainda há algum tempo participamos de alguns encontros com ambientalistas e professores, inclusive o pessoal da Universidade Federal de São Carlos. É viável, isso consta do plano municipal de drenagem. Ainda é possível o aprofundamento das calhas de alguns desses córregos aí e depois em alguns lugares o alargamento, com a existência de alguns terrenos aí para construir aquelas represas do tipo piscinão. Isso ainda é possível de ser feito. Realmente a questão de recursos aí pode demandar buscar isso na União ou até mesmo no Estado, que ainda um pouco é possível de fazer. Falta projeto, que não tem bom projeto, porque se tiver bom projeto, tem recurso público sim disponível. Falta vontade política de querer resolver essa questão. Na verdade, a população sofre com isso, mas são medidas que ainda são possíveis de serem realizadas. Pode não ter um bom retorno eleitoreiro, porque são obras que não aparecem muito, mas eu tenho certeza que quem sofre com essas consequências vai ficar imensamente agradecido se essas enchentes elas forem minimizadas. É possível de prever chuva, é possível de prever enchente, é possível de conter ou pelo menos minimizar, ainda da forma como está aqui na cidade, essas tragédias, né? Porque nós tivemos aí quase que ceifado uma vida humana nessa última que aconteceu, vários carros que foram arrastados, um negócio assim extremamente lamentável para a nossa cidade. Vontade política e ação é o que eu acho que falta para poder resolver essa questão.
integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os engenheiros Anderson Manzoli em Ribeirão, em São Carlos Rafael Machado e em Franca o advogado e urbanista José Antônio Martos. Gofeto, vou te fazer a pergunta, você toma cuidado com o que você vai falar agora, tá? Vamos lá então, a pergunta, olha onde você vai, Gofeto. Todo ano é a mesma coisa, não adianta, né? Mesmo com todas as coisas que a gente ouve aí, as nossas cidades da macro-região estão entregues às águas, Gofeto? E põe água nisso. A Indonésia tem tsunami. O Chile tem terremoto. O Japão também tem terremoto. Os Estados Unidos têm tufão. O Nordeste brasileiro tem seca. A nossa região, o Sudeste, o Leste e o Sul brasileiros, tem enchentes. E, em homenagem a Cronos, que é o deus grego do tempo dos homens, é um problema crônico. Toda vez acontece a mesma, é crônico, está no calendário. Chuva de verão, as águas de março, objetos sempre de inspiração, inclusive para muitos poetas. Não há novidade nenhuma nisso, né? Konrad Adenauer, o grande político alemão, falou como estadista, mas focalizou a microhistória, que ele diz que a história dos homens é uma sequência de problemas que poderiam ter sido evitados. E grande parte poderiam ter sido evitados a partir do planejamento. Veja a sua cidade de Cravinhos. A chuva de Cravinhos é uma vingança sua? Não, não é. Daquele povo de Cravinhos, não. A vingança de Cravinhos vira enchente em Ribeirão. Isso abre a necessidade e a imposição de planejamento regional. O que adianta? Como é que nós vamos resolver o problema da Baixada? Várias vezes, a Baixada de Ribeirão Preto, a Avenida Jerônimo Gonçalves. Por quê? Porque ela é uma avenida cujo verdadeiro leito é do Ribeirão Preto. O Ribeirão, aí, letra minúscula, do Riacho, Ribeirão, o Córrego, o Ipá, para usar uma palavra do Tupi-Guarani, que nasce em Cravinhos. O Ribeirão Preto nasce em Cravinhos. E, então, em primeiro lugar, um planejamento regional, e até o local, ele exige o estabelecimento de uma unidade fundamental de planejamento, que é a bacia hidrográfica. Não adianta só ficar com o nome de macro-região, tem que ter atitude da macro. Atitudes nessa linha. Sim. O microplanejamento é um planejamento que, na área da hidrografia. Sim. Na área da hidrografia, os pequenos cursos d'água, os ribeirões, os is em Tupi-Guarani, quer dizer, nascente de água, mina de água. Então, Ipuã, quer dizer, mina de água, e Igatu, água boa, né? É o Tupi-Guarani. O Zurinho comentava isso, quer dizer, o que é Cumbica? Cumbica quer dizer nevoeiro, o lugar contraindicado para se fazer um aeroporto. E aí, Roberto, isso não adianta. Bom, então, desse ponto de vista, a unidade de planejamento é a bacia hidrográfica. Esse é o primeiro lugar, porque a chuva de Cravinhos gera vetorizada, usar um termo da física, vetorizada pelo Ribeirão Preto, acaba virando enchente em Ribeirão. Começou virando cheia. O que é a cheia? A cheia é conforme a natureza. Agora, a enchente foi provocada pelo homem. Daí o segundo ponto. Primeiro, a bacia hidrográfica. Segundo ponto, é preciso, com o mantra da física, da ciência física, nós só conhecemos aquilo que nós podemos medir. Nós vamos verificar, então, o segundo item importante, a altitude de cada um dos municípios que formam a microrregião, que é a região metropolitana, composta de 34 municípios, que é aquela sobre a qual nós temos, durante um determinado tempo, que trabalhar. Agora, nós temos que trabalhar sobre a macrorregião. A macrorregião, 85 municípios, que passarão com o futuro, ponto de vista estratégico. A estratégia pressupõe sempre o longo prazo. A tática pressupõe sempre o curto prazo. Portanto, a tática pode ser de um governo. Tanto que ela lembra a caça.
a caça primitiva, caçar o bicho, caçar a onça, que primitivamente era isso. Quando você vê, por exemplo, tático móvel dentro da polícia, estão caçando o animal, o criminoso, o ser humano embutido naquele animal. Com aquela qualidade de humano, nem sei se é humano, mas de qualquer forma. E a estratégia pressupõe sempre o longo prazo. Portanto, a macro-região, longo prazo. E a micro-região, a região metropolitana, que estabelece os contornos jurídicos da necessidade, o curto prazo. Bom, essa altitude é fundamental também para você estabelecer aquilo que o filósofo Aristóteles chamava de causa e efeito. Saber verdadeiramente é saber pelas causas. Qual é a causa da enchente aqui na Baixada, não em Ribeirão inteiro? Exatamente isso. Outro ponto fundamental. O que significa campeonato varziano, arroz brejeiro? É que a várzea não pode ser pavimentada. Isso não, mas isso continua pavimentando. Você verifica com a Francisco Junqueira, basta verificar a sequência da Francisco Junqueira, continua sendo pavimentada da Francisco Junqueira até aquele que seria a sequência da antiga Rua do Sapo. Olha como é que chama, a Rua do Sapo, que depois virou Rua do Comércio e, em terceiro lugar, Mariana Junqueira atual. É a Rua do Sapo. Ali vai todo o brejo. A várzea, o que é várzea? Várzea é para onde vazava a água da calha do rio. É muita água que não cabe lá, então eles pavimentam. A água de chuva, chamada pluviometria, Roberto, ela pode tomar dois destinos bem nítidos e bem claros. O primeiro destino, que correto, é penetrar no solo rumo ao lençol freático. O solo, o subsolo, e se aloja no lençol freático. Agora, não consegue, porque toda a periferia, a superfície é pavimentada. Como é que vai penetrar, Roberto? Não tem jeito de penetrar. Então, alguém aí, me lembro que falou dos piscinões que eu vi em São Paulo. É uma tentativa e uma solução paliativa mais razoável até, viu? Para nós conseguirmos reter. Lagoa de retenção, piscinão, tem vários nomes, né? Mas reter a água de chuva para não ir erradamente, não seguir o lençol freático, tá baixando o aquífero Guarani. Claro, a água de chuva não chega até lá e vai para onde? Vai para a pluviometria e começa a mostrar que a água de chuva indica que meio ambiente não tem fronteira. Tanto que a água suja daqui de Ribeirão Preto atinge o Ribeirão Preto, vai para o Pardo, segue o Rio Grande, vai para o Paraná e chega no mar. Toda a água suja, meio ambiente na água não tem fronteira. Não tem fronteira também no ar e por aí vai. Então, nós temos que aprender com casos como esse de enchente e começar uma solução no médio prazo e no longo prazo, mas a partir de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado. Muito obrigado.